E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de acústica que diz o seguinte: qualidade que permite distinguir um som forte de um som fraco. Aí a gente tem que responder qual é a qualidade. Bom, vamos lembrar que dentro da acústica nós temos três qualidades fisiológicas do som, que é o timbre, a intensidade e a altura, né? Que são os três primeiros ali, alternativa A, B e C. Aquele que está associado ao som ser forte ou fraco seria a intensidade, e aí no caso, para essa questão, a resposta certa fica a alternativa B. Mas para ficar mais completa a resposta, vamos relembrar o que são cada uma dessas características, né? Então nós temos ali a altura. A altura é relacionada com a característica da tonalidade do som ou a identificação de notas, né? Tonalidade e notas. Nós temos a intensidade. A intensidade justamente está associado, como eu falei, à questão do som ser forte ou fraco. A gente pode botar ali entre aspas o volume, né? E nós temos o timbre do som. E o timbre ele está associado basicamente ao tipo de fonte, que é a distinção de fontes, né? Quando a gente consegue diferenciar um violão de um violino, de uma flauta, então a gente está distinguindo através do timbre, né? Que é a onda como um todo. Então, só para a gente entender, ó, a altura é uma distinção física, né? O ser humano ele está vendo mudanças na variação da frequência da onda. Então, a altura é quando a gente mexe diretamente na frequência da onda. Já a intensidade é quando a gente mexe na amplitude. E o timbre é quando a gente mexe no formato da onda, né? Formato da onda. Como eu disse, é a característica da onda como um todo, né? As suas variações e tudo mais. Então, olha só. Quando a gente mexe na frequência, a gente vai mexer diretamente, como eu disse ali, ó, na tonalidade do som, deixando esse som mais grave ou mais agudo. Então, a altura mexe diretamente na tonalidade. Né, mexe também nas notas musicais. Então, quando tiver alguma questão que fale sobre diferenciação de notas, a gente está falando de altura. Já a intensidade, entre aspas, seria ali a distinção do volume. Então, um volume maior, um volume menor, né? Então, volume. E aí, justamente, tem uma certa confusão que a gente faz, né, entre altura e intensidade, porque geralmente a gente associa a altura ao volume, mas é um erro bem comum e é um erro que a gente não pode cometer na hora da prova, né? E o timbre, como eu disse, é a questão do formato da onda como um todo. Só para deixar mais completa aqui a minha explicação, se a gente bota mais frequência, né, se a gente aumenta a frequência, a gente vai ter um som agudo, né? Um som agudo, que é chamado fisicamente de som alto. Então, um som alto é um som de grande frequência. Já se a gente colocar menos frequência, a gente vai ter um som mais grave. E esse som mais grave a gente vai chamar de som baixo. Esse seria o termo correto fisicamente. Já quando a gente fala em intensidade, deixa eu botar ela um pouquinho mais para baixo aqui para ter espaço. A intensidade, como eu disse ali, a gente está mexendo diretamente na amplitude, né? E mexer na amplitude, a gente vai mexendo, como eu disse, no volume do som. Então, se a gente colocar mais amplitude no som, né, aumentar a amplitude, a gente vai ter um som forte. A gente chama de som forte. O som forte é um que a gente consideraria um som de grande volume. Grande volume. Já se a gente bota menos amplitude nesse som, a gente vai diminuir a intensidade, esse som vai ser chamado de som fraco, que é o que a questão está trabalhando, né? A questão da intensidade. Esse som fraco seria o que a gente consideraria o som como um som de pequeno volume. Então seria essa a ideia, né? E o timbre, como eu disse, pega a questão do formato da onda, né? A gente chama isso de composição harmônica, mas basicamente o timbre é a diferenciação das fontes. Então é o tipo de fonte que está sendo usada, seria mais ou menos essa ideia. Então, altura, intensidade e timbre são as três características que a gente sempre vai ter associada à acústica, e nesse caso a questão está falando de intensidade.
Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.